não apenas se sentirem abraçados pela igreja, como parte do corpo, como membros da família, mas também terem a disposição de servir ao Senhor com alegria, cada um de acordo com o seu próprio dom, com o chamado que o Senhor tem dado a eles, para servir ao Senhor no corpo de Cristo. Louvamos ao Senhor, ó Pai, clamando a Tua graça sobre esses irmãos queridos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O presbítero Cleiton, que já está aqui, cumprimenta os irmãos em nome da igreja, em nome do nosso conselho. Sejam bem-vindos, já estão, né? Nós queremos lembrar aos homens da igreja que estamos aí, o PH já está organizando aquela famosa pescaria anual. Então, se você tem interesse, ainda tem algumas vagas. Procure o Arion ou o Léo até o próximo domingo, sem falta. Tá bom? Vamos lá estudar a Bíblia, irmãos? Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. Nós estamos nessa reta final estudando por capítulo, em virtude de que o que tem de conteúdo nesses capítulos já foi de forma detalhada e esmiuçada, explicado nos demais capítulos anteriores que nós já estudamos. Apocalipse, capítulo 20. De 1 a 15. Eu vou ler o texto todo. Sempre usamos esse sistema para que fique bem gravado lá para quem está assistindo de casa, né? E os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia com muita atenção aos detalhes desse texto. Diz assim, Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar mais uma vez. Oremos. Pai bondoso, agora que nós vamos estudar a palavra de Deus, nós clamamos que
o teu Espírito Santo, mesmo que inspirou esta Escritura, esteja agora falando ao nosso coração, nos explicando, nos fazendo compreender aquilo que está escrito nesse texto tão difícil, tão complicado, mas que teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Queremos suplicar que a tua graça alcance o teu povo, onde quer que esteja. De uma forma especial também, suplicamos por aquele sobrinho do Elkson, que sofreu um acidente anteontem e que está internado no hospital, o Hugo, que a tua boa mão esteja com ele lá, restabelecendo a sua saúde e sustentando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse sobrinho do Elkson é um rapaz que sofreu um acidente de moto. O nome dele é Hugo. Irmãos, lembrem-se de orar por esse rapaz. Muito bem, queridos. Nós chegamos então agora num ponto crucial de Apocalipse. O estudo passado, se os irmãos puderem rever aí o esboço do nosso estudo passado, do capítulo 19, nós aprendemos que aconteceu de fato a vitória final do Cordeiro. O capítulo 19 falou acerca do júbilo no céu, pelo que estava acontecendo acerca da volta do Cordeiro, e também a própria volta de Jesus. E a conclusão que nós chegamos é que nós precisamos nos entregar a Jesus e participar dessa guerra espiritual do jeito certo, com o nosso testemunho, com a nossa palavra, né, com a nossa vida mesmo. E eu estou fazendo essa lembrança de que o capítulo 19 fala da volta de Jesus, para que os irmãos percebam que agora nós mudamos de fase. No capítulo 20, coloca o próximo slide, por favor. Capítulo 20 começa uma nova fase. Os irmãos se lembram que Apocalipse é distribuído em 7 sessões paralelas, e nós chegamos agora na última sessão paralela, a conclusão do livro. E aqui no capítulo 20, até o 22, né, nós encontramos então esse último bloco, e é preciso que a gente entenda que aqui é o último bloco, porque o capítulo 20 volta a história de novo. Eu estou explicando isso porque essa compreensão é crucial para que você entenda essa questão do milênio, que é um dos assuntos mais polêmicos que nós temos no livro de Apocalipse. E, na verdade, no meio evangélico como um todo. Quando se fala do milênio e juízo final, ele não está dando uma sequência cronológica do capítulo 19, mas ele está voltando e começando a explicar de novo. Porque se nós fôssemos pegar o capítulo 20 como sequência do 19, não faria sentido, porque no 19 Jesus já voltou. Então, quando nós olhamos essa descrição desse texto, e vem falar aqui acerca do milênio, que é uma questão muito controversa. O milênio é uma descrição de que a volta de Jesus será seccionada. E exemplos aqui alguns pareceres, algumas interpretações acerca do que é ou do que são esses 1000 anos. Próximo slide, por favor, minha irmã. Essas interpretações do milênio se distribuem em 3 partes, ou pelo menos 3 blocos principais. O amilenismo, que afirma que não haverá, na verdade, um milênio literal aqui na Terra. O pós-milenismo, que diz que Jesus volta após o milênio. E o pré-milenismo, que se distribui em 2 ou 3 ramos, que forma que Jesus voltará antes do milênio. Agora, observe, não vamos falar sobre esses assuntos aqui de forma bem detalhada, porque senão nós vamos ter mais 10 sermões pela frente para falar sobre isso, e não compensa. Exatamente porque a descrição da palavra de Deus sobre o milênio é algo muito pontual aqui nesse texto. Nós vamos então colocar 2 posicionamentos bem distintos aqui, para que os irmãos acompanhem, que basicamente é o resumo. Quando nós olhamos o pré-milenismo, ele afirma, com base nesse texto, e apenas nesse texto, de que a era da igreja chegará ao fim quando Jesus voltar nas nuvens e arrebatar a igreja. Aí você vê os deixados para trás, né? Aí você vê as novelas da Record. E essa teoria do pré-milenismo, ela é adotada por quase todas as igrejas neopentecostais e boa parte das pentecostais. A ideia é que Jesus volta nas nuvens, leva a igreja e vem uma grande tribulação sobre a terra.
Depois Jesus volta de novo, agora de vez, aí ele desce mesmo na terra, junto com os santos, implanta um milênio de governo de Jesus lá em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e depois então vem o juízo final, e o diabo depois é solto, e vem, etc, 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 etc. Esse é um ponto de vista, esse é um ponto de interpretação desse texto. Entretanto, quando nós olhamos essa questão, o amilenismo já é uma outra forma de ver o texto, quando afirma simplesmente que a era da igreja será concluída com a volta de Jesus de uma vez só e de forma definitiva, o juízo final e o começo da eternidade. Portanto, vamos pensar um pouquinho aqui acerca dessa questão de um milênio literal, de uma primeira vinda de Jesus, arrebatamento da igreja, tribulação, aí Jesus volta de novo, aí vem 1000 anos de paz e o governo de Jesus, aí as nações se rebelam, Satanás é solto, depois vem o julgamento, e aí começa a eternidade. Essa visão, ela não subsiste à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus. Eu vou falar aqui de forma rápida, porque que essa ideia de um milênio dessa forma é difícil de entender à luz da palavra de Deus. Enquanto eu for falando, a irmãzinha vai acompanhando o slide lá para você ir comigo, porque são 10 motivos pelos quais esse milênio ele não subsiste ao crivo da palavra de Deus. Primeiro, nós não encontramos essa ideia de um milênio terreno após a segunda vinda de Cristo em lugar nenhum do Novo Testamento. Ninguém fala disso, só aqui, nesse texto. Vocês sabem que a Bíblia, ela se explica por si mesma e com ela mesma. E nós não temos mais nenhuma descrição de milênio. Se fosse dessa forma, gente, com certeza Jesus teria falado, Paulo teria dado instruções, alguém mais teria comentado sobre isso. Segundo, o Novo Testamento só ensina uma única volta de Cristo e não duas. Não há essa questão de que Jesus volta, depois ele sobe de novo para o céu, e depois ele volta de novo. Né? Essa não tem descrição no Novo Testamento sobre isso. Terceiro, como eu disse para os irmãos, o único lugar que fala de milênio em toda a Bíblia é esse versículo, é esse capítulo. É um livro simbólico, e não faz sentido nós olharmos Apocalipse como um livro simbólico em todas as coisas, mas dizer que o milênio é literal também não é simbólico. Em quarto lugar, não devemos... quarto já foi, né? Sim. Em quarto lugar, o milênio, segundo é ensinado, fala de Cristo reinando fisicamente aqui nesse mundo. Mas Jesus nunca falou sobre isso. Pelo contrário, ele disse que o seu reino é espiritual. Jesus nunca deu essa expectativa de que viria para reinar aqui e depois vencer a resistência. Em quinto lugar, a ideia de um milênio na terra e a preeminência dos judeus, como sendo um povo de Deus escolhido, como no Velho Testamento, ele vai contra todo o ensino bíblico acerca da verdadeira igreja, a noiva de Cristo, que é composta de gentios e também judeus, obviamente alcançados pela graça de Jesus. A nação de Israel, conquanto nação em si, e aí os irmãos se lembram dos estudos de Romanos, quando Paulo explica isso de forma clara, de que Israel como nação foi cortado da videira e nós fomos enxertados, juntamente com os judeus que são alcançados pelo Evangelho também, obviamente. Portanto, essa ideia da proeminência de gentios nesse milênio foi abolida pelos ensinos da palavra de Deus. Sexto lugar, o ensino de que haverá 2 ressurreições, uma dos crentes antes do milênio, no arrebatamento, e depois outro dos ímpios, também está em oposição com o que a Bíblia ensina em João capítulo 5, João capítulo 6, e de forma clara sobre essa questão. Sétimo, não há possibilidade de Cristo glorificado e os crentes glorificados conviverem com homens ainda na carne. Não se coaduna essa ideia de um milênio dessa forma. Em oitavo, não há como aceitar de que as nações estarão sob o domínio de Cristo 1000 anos e depois todas elas vão se rebelar totalmente. Porquanto se Jesus está reinando, ele combate todo e qualquer tipo de rebeldia e todo e qualquer tipo de revolta. É estranha essa ideia que Jesus vai reinar 1000 anos, depois todo mundo vai se rebelar contra ele, se ele é o rei durante esses 1000 anos.
Em nono lugar, a cena descrita por João em Apocalipse 20 é uma cena celestial. Não é aqui. João vê lá no céu o trono, não aqui na terra. E por último, todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo é universal, todos passarão por ele, e acontecerá imediatamente a segunda vinda de Jesus. Algo que acontecerá no estalar de dedos. O milênio, portanto, é uma figura simbólica, como todo o livro de Apocalipse, com o intuito de indicar a perfeita extensão de tempo, conhecida por Deus e só por Deus, por isso que nós não sabemos quando é que Jesus voltará, e que compreende entre a primeira e a segunda vinda. Não pode ser 1000 anos literais, mas o período total em que nós estamos vivendo até Jesus voltar. Principalmente porque, se fosse assim, nós não precisaríamos ter essa expectativa de que Jesus volte amanhã, por exemplo, ou daqui 3 meses. Porquanto temos que esperar ter o arrebatamento, temos que esperar passar 1000 anos, para que Jesus volte e aconteça o juízo final. E não é assim que a Bíblia ensina. Só para os irmãos terem uma noção do que Jesus ensina sobre isso, de uma forma bem rápida. Nós vamos dar uma olhada em Mateus 24 e 25. Rapidamente. Mateus 24 e 25, Jesus fala do final dos tempos. Olha só o que Jesus faz aí, fala sobre o sermão profético. Primeiramente, Jesus começa falando do princípio das dores. E a sequência é essa. Jesus fala, haverá o princípio das dores, versos capítulo 24. Depois, a grande tribulação, versículo 15. Depois, a vinda do Filho. Jesus faz um parêntese para falar de 3 parábolas. Da figueira, mostrando, fica esperto, porque na hora que você menos imaginar, o Filho do Homem virá. Fala a parábola dos servos, dizendo que nós vamos prestar contas do que Deus colocou sobre os nossos cuidados, e de uma forma também inesperada. Ele fala clarissimamente, na hora que não cuidais, o Filho do Homem voltará. Fala da parábola das virgens, que fala que nós temos que estar preparados para a volta de Jesus em qualquer hora. E a parábola dos talentos, que os irmãos já conhecem perfeitamente, não tem nem necessidade de explicar. E depois de fazer esse parêntese com essas 4 parábolas, falando sobre a vinda do Filho, ele conclui então o grande julgamento. Pronto, não tem milênio, não tem 2 vindas. É assim que Jesus explica. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos aqui, agora volte lá para Apocalipse, nós vemos aqui o texto dividido em 4 blocos. Como é que nós sabemos que esse texto tem 4 blocos? Porque você pode olhar a primeira letrinha aí do versículo que está em negrito, que no original grego quer dizer que ali começa um parágrafo. Então o texto é dividido em 4 partes. A primeira parte fala sobre a prisão de Satanás, vai do verso 1 até o verso 3. Agora, o que significa, irmãos, a prisão de Satanás? Nós já vimos antes que o poço do abismo, onde Satanás é preso, ele tem uma tampa, capítulo 9, que pode ser aberta, também capítulo 9, versículo 2, que pode ser fechada aqui no versículo 3 desse texto. E João vê que o anjo tem a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prende Satanás por 1000 anos e se fechou no abismo até completar os 1000 anos. Gente, isso é um simbolismo. Satanás é um ser espiritual, não pode ser amarrado com corrente. Não pode ser preso por portas. Quando a Bíblia fala sobre isso, é para que nós entendamos que Deus está sob o controle, que Ele está impedindo a ação. Satanás só pode ir até onde Deus permite. Lembra-se de Jó? Do mesmo jeito. É uma linguagem simbólica, não se pode com corrente amarrar a Satanás, porquanto é um espírito maligno. É uma linguagem simbólica para que nós possamos entender. Na realidade, Satanás não tem poder para agir livremente, como nós vimos lá em Jó. E essa ideia da prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda, não com a segunda, irmãos. Não com a volta. Temos vários textos que comprovam isso. Desde a ascensão de Jesus, se tornou impossível a Satanás deter o avanço do Evangelho. Por mais que seja atacado,
Por mais que a igreja seja atacada, os crentes sejam mortos, sejam perseguidos, o evangelho continua progredindo. Satanás está limitado. Diz até a palavra de Deus que as portas do inferno, o próprio Jesus disse, não podem prevalecer contra a igreja. E por aí você já vê o simbolismo, porque a porta não é um instrumento de ataque, sim de defesa, de fechar. E diz que a igreja prevalece contra as portas do inferno. Essa é a ideia, que Satanás não pode impedir que os eleitos de todas as nações recebam o evangelho. Paulo explica isso em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Satanás é impotente para evitar a expansão da igreja entre as nações onde o evangelho é pregado. E isso deixa o mais irado, sabendo que está condenado e que a igreja de Jesus continua prosperando a despeito de todos os ataques. É nesse sentido que se fala da prisão, da limitação de Satanás. Obviamente que isso não significa a inatividade. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Ele não está atado no sentido de que não pode fazer nada, mas é aquela imagem que nós já estudamos, de que a ação de Satanás é como a de um cachorro amarrado numa coleira, numa corrente muito comprida, de tal forma que naquele ramo de ação que Deus permite, ele age sim, mas limitado pela extensão que Deus concede. É nesse sentido que nós vemos a ideia de Satanás, que está latindo e bramando furiosamente dentro do raio de ação dele. A ideia de que Satanás vai ser completamente preso e vamos ter uma época de prosperidade, como disse, não está coadunando com os demais ensinos do Evangelho, nem do próprio Apocalipse, que fala claramente acerca da volta de Jesus como sendo o momento em que todas as coisas acabam. O pouco tempo de Satanás será absolto retrata o período da grande tribulação, no período final antes da volta de Jesus, quando a apostasia, o reinado do anticristo, que sucede à volta de Jesus. A grande questão que eu e você precisamos compreender, irmãos, é que, na realidade, essa ação de Satanás, ela já está em curso. Aliás, uma lição que eu e você precisamos aprender, de que a arma mais eficiente do diabo não é a perseguição e a violência, mas é o engano. É de ludibriar esse mundo, cegar esse mundo para a graça de Deus. É de tentar enganar, se possível, os eleitos de Deus, para que os eleitos de Deus possam também abrir mão da sua fidelidade a Deus, em prol de um mundo cada vez mais e mais atraente. Portanto, essa ideia desse tempo é algo simbólico, não tem como interpretar milênio como um período literal de 1000 anos, porque vai contra o ensinamento do restante da palavra de Deus. O segundo bloco desse texto fala sobre o reinado dos salvos com Cristo no céu, que é outro ponto de grande debate no que diz respeito a esse texto, de que Jesus voltará e reinará aqui na terra por um período de 1000 anos, e depois haverá uma rebeldia e etc. Mas o texto é claro de que ele viu tronos e sentado neles, e sentaram-se aqueles aos quais foi a autoridade de julgar, e ele fala, havia ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, aqueles que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. Nós já falamos sobre isso aqui. Nós já aprendemos que, na realidade, a marca da besta não é um sinal visível, mas é uma marca na nossa mente, quando nós nos acostumamos com aquele padrão que o mundo estabelece, e nós temos a marca, o selo de Deus, contra tudo isso. Observe também que não estão aqui, não são pessoas que estão reinando, mas almas. Como assim, pastor? João disse que viu a alma dos decapitados por causa do testemunho. É no céu, não é aqui. Não há possibilidade da convivência dos crentes glorificados aqui nessa terra, convivendo com pessoas que ainda não morreram, nem passaram pela glorificação.
Essas almas que estão aqui, que João viu, são as mesmas descritas lá no capítulo 6, no versículo 9. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. É a mesma coisa, são sessões paralelas, está explicando exatamente aquelas mesmas que viveram, que morreram, a mesma das almas dos que morreram por causa do testemunho e que hoje estão de lá do trono de Deus. É esse período. O milênio, ele se coaduna, ele se concretiza exatamente nesse período que na teologia é chamado período intermediário, que é aquele momento quando os nossos queridos que morreram, eles foram para o céu, a sua alma, mas o corpo foi sepultado. Mas haverá um dia em que voltarão e os mortos se ressuscitarão, porque a eternidade será corpo e alma, tanto daqueles que estarão no céu, quanto daqueles que sofrerão a punição eterna por se rebelarem contra Deus. A Bíblia nunca ensina de que a alma vai ser salva, mas sim uma pessoa inteira. Por isso fala da ressurreição. E Jesus está reinando no céu. Ele já havia prometido no capítulo 3 que os vencedores se assentariam com ele no trono. E é o que está acontecendo aqui. Falaram que vão ver a sua face, verão a Deus face a face. E aí, no capítulo 22, verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição, nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Aí sim vamos ver a Deus face a face. Por isso que nós sabemos que os salvos estão no céu, em glória. Aí você fala: pastor, mas como que é esse negócio de primeira ressurreição e segunda ressurreição? Que está aqui nesse texto. Né? Primeira e segunda morte. A primeira ressurreição, amados, é espiritual, assim como a morte eterna, que também é espiritual, a segunda morte. Ora, nós sabemos que todas as pessoas nascem uma vez fisicamente, mas morrem duas vezes fisicamente e espiritualmente por causa da rebeldia contra Deus, a morte eterna. Mas aqueles que são salvos por Jesus, eles passam já pela primeira ressurreição quando são salvos. É por isso que a Bíblia fala que é o novo nascimento. É por isso que se alguém está em Cristo, é nova criatura. É por isso que Jesus diz que se alguém não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa é a primeira ressurreição. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Paulo diz em Efésios, e nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, Paulo fala aos Colossenses, essa é a primeira ressurreição. Que é o momento que nós deixamos o estado de morte eterna e passamos a ter vida eterna. Nesse caso, nós passaremos pela segunda morte? Não, só pela primeira, que é a física. Porquanto aqueles que passaram pela primeira ressurreição, que foi o momento em que fomos retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, não vão experimentar a segunda morte. E é nesse sentido que o texto está colocando isso. Quem não passa pela ressurreição espiritual, morre duas vezes. Uma fisicamente e uma espiritualmente, a morte eterna. Quem passa pela primeira ressurreição, quem nasce de novo, quem estava morto nos seus delitos e pecados e nasce de novo, esse não experimenta a segunda morte. Só a morte física, obviamente. É o que o texto está explicando aqui. Depois ele passa para o terceiro bloco, versos 7 a 10, quando ele fala da derrota final de Satanás. Observe que essa guerra que está descrita aqui nesse terceiro bloco, não tem nenhum sentido se você olhar o capítulo 19 como sendo 20, como sendo sequência do 19. Porque o 19 já falou dessa guerra. O 19 já explicou essa guerra. É a mesma guerra. É o ataque final das forças anticristãs à igreja, descrita no capítulo 16 como Armagedon, e agora como Gog e Magoga, que é a mesma guerra.
que é a mesma peleja, que é o mesmo simbolismo, que é o simbolismo de todas as nações, e aqui fala de todos os 4 cantos da terra. Aí vem os terraplanistas, talvez, dizer que a terra, além de ser plana, é quadrada, é para ter canto, né? Mas a ideia dos 4 cantos da terra é de uma rebelião total e absoluta de todas as nações. A igreja, ela não só será perseguida de forma mais intensa, mas ela já é perseguida em todas as nações. Não existe uma nação na face da terra onde a igreja não seja perseguida, nem aqui no Brasil. Porquanto tudo aquilo que nós temos visto, em maior ou menor grau, é agressão contra os princípios de Deus, é agressão contra os valores dos crentes, é agressão contra aquilo que você crê, é uma tentativa, às vezes, promovida pelo próprio Estado, às vezes pela sociedade civil, às vezes pela nossa cultura, de jogar por terra tudo que Deus estabeleceu. Não espere, meu amado, acontecer um tempo difícil, aí depois é que Jesus voltará, o tempo difícil já está acontecendo. Se você olhar as nações, se eu for explicar isso para as nações que vivem debaixo da perseguição dos muçulmanos, eles não teriam nenhuma dúvida. Onde os crentes estão sendo apedrejados, enforcados, onde os crentes estão sendo fuzilados, onde os crentes estão sendo... Aí eles teriam uma visão diferente daquela que eu e você temos, por vivermos confortavelmente no nosso país, aqui num templo onde podemos reunir de forma aberta para louvar a Deus. Mas nós passamos pela perseguição também. Quando nós somos assediados na nossa mente, quando os nossos filhos são assediados também, para que eles mudem a cabeça deles, para que nós mudemos a nossa cabeça e deixemos de lado os valores e os princípios de Jesus. Nós somos assediados quando percebemos da rebelião que se tem na nossa sociedade contra o governo de Deus. Uma birra, uma cisma de que tem que tirar a ideia de que Deus existe. E para mim essa é uma prova de que Deus existe. A birra dos ateus de que Deus não existe. Mas tem que falar que não existe, tem que tirar, tem que expurgar o nome de Deus de qualquer lugar. O que é isso, irmãos? É esse levante em todas as nações, que já está acontecendo. Se Jesus voltar hoje, depois do culto, não estranhe, fala, gente, peraí, mano, pensei que ia ser agora não, porque eu não vi acontecer nada daquilo que está falando na Bíblia. Está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, fome, terremotos. Está aí, só não vê de fato quem é. Só, sei lá. Né? Só que não quer perceber que está acontecendo tudo isso, gente. Essa ideia de Gog e Magog é tirada de de Ezequiel 38, quando, na verdade, Gog é o nome de uma pessoa e Magog é o lugar onde ele morava, a casa dele. Não são 2 pessoas. E essa ideia de que, lá em Ezequiel 38, para designar as nações nos 4 cantos da terra, que é o que nós temos visto aqui também, Apocalipse 28. 20, versículo 8, né, que não existe, cara, tocaram 28, né? A ideia é exatamente. Então ele traz a ideia de Gog e Magog, e lembre-se que o pano de fundo de Apocalipse é o Velho Testamento. Por isso, toda vez que ele falava, escreveu aqui essas visões para o povo judeu, quando falava de Armagedon, de Gog e Magog, pronto, eles sabiam perfeitamente que significava uma rebelião total e absoluta de todas as nações contra Israel. Não precisava nem de explicar isso para eles. Eles já sabiam, porque esse era o fundo de batalha, o fundo histórico desse povo. É para mostrar que os inimigos, o exército inimigo, são numerosos e que o mundo iníquo vai continuar perseguindo a igreja até ter alguns ataques finais do dragão contra a igreja que nós já vimos aqui. Então lembre-se que a derrota de Satanás demonstrada aqui, o diabo sedutor deles foi lançado dentro do lago de fogo. Essa derrota de Satanás é o ápice da vitória de Cristo. Por quê, amados? Porque Satanás é o agente principal do mal. A sua derrota é descrita aqui no final, e Satanás não é um rei do inferno, como muitas vezes as pessoas imaginam. Que o inferno é um lugar cheio de fogo ardente, Satanás está lá atormentando as pessoas. Não! Satanás é um dos condenados.
ele também será derrotado, finalmente lançado no lago de fogo. O lago de fogo, o fogo eterno, foi preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41. Aqui também nós vemos tantas descrições de que foram lançados vivos no lago de fogo, no capítulo 19, versículo 20. Quando de fato Deus combate e vence toda a rebeldia. Que hoje parece que o mal prospera. Hoje parece que Satanás está sendo vitorioso. Mas não é a verdade, queridos. A igreja continua firme. O evangelho continua sendo pregado. E quanto mais se persegue a igreja, como dizia já no primeiro século os historiadores, de que o sangue dos cristãos derramados na areia do Coliseu eram como sementes na terra que brotavam em milhares de novos cristãos. E a igreja continua também levando adiante esse trabalho. E por fim, no versículo 11 em diante, vem o quarto bloco que fala do juízo final. Momento do julgamento final. Existem aqui algumas verdades nesses textos que quero destacar aqui. Em primeiro lugar, Cristo assenta-se no trono como juiz, não como salvador. Preste atenção nisso. O tempo oportuno da salvação é agora. Mas quando chegar o juízo final, Jesus será o juiz para julgar. O trono branco fala da santidade e da justiça. E quando fala aqui que da sua presença fugiram a terra e céu, é porque diante de Jesus, como juiz, o próprio universo se encolhe e a terra será remida do seu cativeiro. Em segundo lugar, nós aprendemos desse texto que os mortos ressuscitam para julgamento. E diz aqui também, nós temos aqui nesse texto a descrição, tanto aqui nesse texto, como em todos os outros textos da Bíblia, não se fala de uma ressurreição dos corpos dos crentes, um arrebatamento, para depois virem 1000 anos, para depois ter outra ressurreição dos ímpios. Não, queridos. A descrição é clara. A morte, ou seja, a separação da alma do corpo, e o Hades, o estado de separação, vão deixar de existir depois da volta de Jesus, virá o juízo e ponto final, acabou a história, passou a régua. É assim que a gente aprende nos outros textos da Bíblia também. Em terceiro lugar, o texto do juízo de Deus está falando de que os mortos vão ser julgados segundo as suas obras, no verso 12. Presta atenção que ele diz que abriram-se vários livros, e depois abriu-se o livro da vida. Mas o julgamento será o que está escrito nos livros, segundo as suas obras. E aí vem uma outra lição que aprendemos desse bloco, e que o critério para a salvação não são as obras, mas a graça. Veja que ele diz que no verso 15, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo, independentemente do que está escrito nos outros livros. Assim também o oposto é verdadeiro, a salvação é daqueles que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, como ele já explicou lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Vamos lembrar, irmãos, que a eleição, ela precede a fé salvadora. Nós não fomos salvos porque nós cremos em Cristo. Nós cremos em Cristo porque já fomos escolhidos por Deus e o Espírito Santo agiu no nosso coração e nos converteu, porque do contrário nós não ouviríamos nunca para Jesus, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o morto não pode ter opção, a menos que ele ressuscite, a primeira ressurreição, aí sim. Em quinto lugar, diz que a própria morte e o inferno serão lançados no fogo. E quando a morte e o inferno são lançados no fogo, quer dizer que morreu o nosso último inimigo, a morte. Quer dizer que não vai mais nos assombrar. Quer dizer que não vai mais nos aterrorizar. Não vai mais nos incomodar. O lago de fogo é o lugar onde os ímpios viverão para sempre separados de Deus. Nós já disse, e conforme diz um cântico aqui de um grupo da igreja, canta, de que o céu é aqui. Ou seja, a gente experimenta um gostinho do céu aqui, mas do inferno também. Aqueles que são ímpios já começam a experimentar o inferno aqui. Mas a plenitude
tanto daqueles que viverão na glória celestial com Jesus, quanto daqueles que estarão vivendo separados eternamente de Deus, será quando Jesus voltar. E, em último lugar, os tormentos dos inimigos de Deus serão eternos. A Bíblia não ensina o universalismo, aquela ideia de que se Jesus morreu por todos os pecadores, então todos os pecadores serão salvos. Não, esse ensino não é bíblico. A Bíblia não ensina o aniquilarismo, de que você morreu, sua alma é aniquilada, não tem nem céu nem inferno, simplesmente deixou de existir. Também não. Isso não coaduna com o que a palavra de Deus nos ensina. Pelo contrário, os ímpios serão lançados num lugar de choro e ranger de dentes. O próprio Jesus nos ensina isso. E é preciso que nós lembremos que, enquanto salvos têm seu nome no livro da vida e vão se deleitar em Deus e reinarão com Cristo eternamente, os ímpios e rebeldes serão banidos da presença de Deus e serão atormentados por toda a eternidade. É assim que a Bíblia ensina. Volto a dizer aos irmãos, tome cuidado com aquela ideia romântica de que Deus é amor, porque Deus de fato é amor, mas Deus é justiça também. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus faz parte do Evangelho. A ira de Deus faz parte do amor de Deus. Para que Deus possa salvar e livrar os seus amados, Ele precisa derramar a sua ira sobre os ímpios que estão torturando e perseguindo os seus amados, a sua igreja. Não tem como dissociar uma coisa da outra, uma coisa implica na outra. Mas já estudamos sobre isso, não vou repetir isso de novo. Portanto, quero concluir essa breve exposição desse texto tão difícil, lembrando os irmãos que nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que a palavra de Deus traz. A ideia de milênio, de pré-milenismo, etc., por mais que ela possa estar implícita aqui nesse texto, se você olhar o texto literalmente, nós já aprendemos que você não pode olhar Apocalipse de forma literal, mas essa ideia, mesmo que possa ser tirada desse texto, ela não está de acordo com os ensinos do restante da Bíblia. É por isso que nós precisamos entender que esse texto é um retorno de novo ao começo, na 7ª sessão paralela de Apocalipse, quando ele começa a contar a história de novo, um resumo de toda a história, e mostrar que, na realidade, esse tempo que nós estamos vivendo, ele é um tempo que vai culminar com a volta única e final de Jesus, e o dia do julgamento e o começo da eternidade, seja com Deus, seja sem Deus. Eu sei que muitas pessoas olham para esse texto e ficam com dúvida nisso ou naquilo. Entretanto, é preciso que nós entendamos que você não pode interpretar esse texto só por ele. Você precisa olhar a Bíblia toda. Eu queria trazer aqui 2 aplicações. A primeira dela é que nós precisamos evitar 2 extremos. Por um lado, nós precisamos evitar um otimismo irreal. O mundo não melhorará daqui para frente, queridos. O tempo do fim não será de paraíso, mas de tensão profunda, de perseguição, de luta. Mas temos que evitar também o outro extremo, que é um pessimismo doentio. Não importa qual seja o ataque que o diabo possa fazer, não importa quão forte seja a tribulação do povo de Deus, no final o Cordeiro vence. No final o povo de Deus vence. A vitória é garantida para o povo de Deus. Pode acontecer o que for de tormento, do que acontecer. Uma coisa é certa, o Cordeiro será vitorioso. E aqueles que fazem parte do corpo de Cristo também serão vitoriosos. E a segunda aplicação que quero deixar aqui é essa afirmação de que o diabo é o enganador das nações. Volto a repetir, irmãos. Se o diabo, porventura, peneirar a sua vida, como peneirou a vida de Jó, é possível que você vá resistir bravamente de joelhos debaixo da graça de Deus, em intercessão, como nós fazemos.
Quando a gente passa por uma enfermidade grave, uma crise financeira, bota o joelho no chão, clama a Deus. Mas a maior arma do diabo não é a perseguição, é o engano. Por isso que nós precisamos estar atentos com relação ao nosso testemunho, com relação à nossa fé. É por isso que nós precisamos estar atentos com aquilo que nós estamos aceitando na nossa mente, no nosso coração. É por isso que nós precisamos estar atentos aos nossos valores, aos princípios da palavra de Deus, porque o diabo vai tentar nos enganar. O diabo vai tentar fazer com que o mundo, que a igreja possa adotar as ideias e as práticas mundanas, como se fosse algo natural, como se fosse algo normal. O diabo vai tentar mostrar que a rebeldia contra Deus é um padrão aceito, desenvolvido, premiado na nossa sociedade. E nesse sentido é que eu e você precisamos estar atentos ao que está acontecendo conosco. Eu não estou dizendo que você deva se preocupar com a história das nações e etc e tal, contra as quais você talvez não possa fazer nada. Se a perseguição vai acontecer, está acontecendo, e às vezes aqui também, mas você pode se preocupar com a sua casa, com os seus filhos, com a sua mente, com o seu coração, para que você não esteja adotando qualquer tipo de princípios e valores que sejam expressos por aqueles que se rebelam contra Deus. E o diabo vai tentar nos enganar, porque é isso que ele pode fazer. O diabo não pode impedir o progresso da igreja, irmãos. Certamente que se uma igreja local, aqui por exemplo, se nós dermos ocasião ao diabo, ele vai derrubar essa igreja. Ele vai fechar essa igreja. Porquanto, quando diz que as portas do inferno não prevalecem, é contra a igreja de Jesus, como corpo de Cristo, não contra uma igreja local. A prova disso, aqueles que estudam ou que passeiam no exterior, vão lá. Você vai ver quantas catedrais e igrejas na Europa hoje são boates, são academias, porque fecharam. Por isso nós precisamos estar atentos para que o diabo não nos engane. E dessa forma nós precisamos lembrar, queridos, que Deus é tudo, em todos. E Ele haverá de nos guardar no meio da tribulação, no meio das calamidades que porventura possam vir sobre a nossa vida. A minha oração é que você coloque sua vida na presença de Deus. Lembre-se que no dia do juízo de Deus não haverá oportunidade para a salvação, mas sim um julgamento. O tempo de salvação é agora. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda não consagrou a sua vida diante do trono do Cordeiro, não perca mais tempo. Porquanto, conforme eu disse, Jesus pode voltar depois da manhã, pode voltar hoje ainda, pode voltar essa semana, porque todos os sinais estão aí, bem visíveis. Que Deus guarde o seu coração, abençoe a sua vida e coloque no seu coração um interesse cada vez maior de ser fiel a Deus, sendo zeloso do seu testemunho, sendo zeloso daquilo que acontece na sua vida. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.